Obrigado. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Renato, sou fiz residência de cardio no Unicor, fellow da Valvo, instrutor, e a ideia agora é que a gente dá uma aula de valvopatias mais focadas no cenário de terapia intensiva, tá? Não é o intuito da aula, mas essa introdução mais rapidinha vai ser só dar um geral de semiologia, diagnóstico, só para dar um geral das valvopatias, mas não falar tudo que tem. Tá? Então, no cenário das valvopatias, tanto crônicas quanto agudas, em geral, elas sempre vão terminar em edema agudo de pulmão ou insuficiência cardíaca descompensada. Outras possíveis complicações que a gente pode ter são arritmias, eventos tromboembólicos, são pacientes com muito fator de risco para endocardite infecciosa, e a febre reumática ainda é uma das principais etiologias de valvopatia aqui no Brasil. Então, a gente sempre tem que lembrar das possíveis complicações e reativações desses pacientes valvopatas. O primeiro passo que a gente tem para avaliar um paciente valvopata é a história de exame físico. De exame físico, então, falando de sopro de uma maneira geral, a gente vai tentar determinar se essa valvopatia é anatomicamente importante ou não. Por quê? Se a valvopatia não for anatomicamente importante, ela não vai ser o responsável pelos sintomas, tá? O paciente chegar com dispneia, síncope, o que vocês quiserem, se a valvopatia não for anatomicamente importante, não é essa a causa. Então, se a gente começar na estenose aórtica, o sopro crescendo e decrescendo, o sopro em diamante, quanto mais tardio for o pico do sopro, mais importante. Então, o pico telesistólico, o pico sempre crescendo, estenose aórtica é importante. Insuficiência mitral, um sopro em platô, um sopro regurgitativo bem menos rude do que da estenose aórtica, e se ele irradia, em geral, para a linha axilar, ele é anatomicamente importante. Então, esses são os dois sopros sistólicos. Os sopros diastólicos, insuficiência aórtica. É um sopro holodiastólico em aspirativo, que a gente fala, então, o sopro mais suave de todos. Quanto mais holodiastólico ele for, quanto mais pegar diástole, mais importante ele é. E da estenose mitral, que acho que é o mais difícil, é um sopro em ruflar, que é o tremular de uma bandeira. Ele é decrescente no começo da diástole e ele tem um reforço pré-sistólico que corresponde à contração atrial. Para a gente determinar a gravidade anatômica da estenose mitral, a gente tem que pensar mais nos pacientes reumáticos, que a gente vai ter o que a gente chama de estalido de abertura. Depois da B2, a gente tem um barulho, um clique, que é um estalido de abertura. Quanto mais próximo da B2, mais importante esse sopro. Então, a ideia do exame físico, fora outras características, a gente tentar determinar se essa valvopatia é anatomicamente importante ou não. Seguindo aqui que a gente vai ver os exames. Falando mais da parte crônica, estenose aórtica grave, importante. Sobrecarga de ventrículo esquerdo no eco, raio-x, uma área cardíaca menor, não tem uma área cardíaca aumentada, é uma hipertrofia concêntrica. Insuficiência aórtica, sobrecarga de ventrículo esquerdo, pode ter sobrecarga de átrio, aí ele já vai ter um coração bem aumentado, é um dos maiores corações da cardiologia. Estenose mitral crônica, sobrecarga de átrio esquerdo e mais sobrecarga direita, não pega o ventrículo, então não vai ter sobrecarga de ventrículo, e o coração vai ter todos os comemorativos de aumento de átrio esquerdo, duplo contorno, quarto arco, tudo que vocês quiserem. Insuficiência mitral, também sobrecarga de ventrículo esquerdo, pode ter átrio esquerdo, coração aumentado também. Então, se a gente somar os exames iniciais com o exame físico, a gente tem a suspeita. Se a gente for falar de laboratório, mais digno de nota, o BNP nos pacientes valvopatas, ele não é um bom parâmetro, tá? Então, se vocês pegarem um paciente valvopata com BNP normal e falar, então não, ele não está congesto, não é valvopatia ruim, isso não vale. Em geral, ele vai estar normal nos pacientes valvopatas. Se tiver alterado, o risco é maior, mas não espero o BNP aumentado para falar que esse paciente está congesto ou tem algum problema. E o grande diagnóstico de exame é o ecocardiograma. A gente tem vários parâmetros, mas de uma maneira geral. Se a gente fala de estenose aórtica, área valvar menor que 1 cm², com gradiente médio, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta acima de 40, insuficiência aórtica, uma fração regurgitante maior que 50%, uma vena contracta, que é uma medida derivada da largura do jato, acima de 6 milímetros.
Estenose mitral, área valvar menor que 1,5, com gradiente médio acima de 10. Insuficiência mitral, volume regurgitante acima de 60 ml por batimento, ou vena contracta também acima de 6. Se a gente pegar as estenoses, esses valores são muito importantes. Se a gente pegar as insuficiências, em geral, o laudo do eco ele vai te dar se é importante ou não, às vezes ele não dá muitos parâmetros, tá? Mas para as estenoses, esses valores são importantes. Se a gente for pensar no ambiente mais de UTI, mais à beira-leito, o que a gente tem para fazer é o ecocardiograma point of care, o ultrassom point of care. Lá na unidade de valvopatia, a gente tem uma proposta de avaliação à beira-leito que envolve só três janelas. A primeira para externar eixo longo, que ela vai ver ventrículo esquerdo, aórtica, via de saída, átrio esquerdo e mitral. Aqui a gente consegue ver bem a válvula mitral, a válvula aórtica, um pouco da função do ventrículo, tamanho em relação. Apical 4 câmeras, que é onde a gente realmente consegue ver o tamanho das câmeras, se o átrio está aumentado, se um é maior que o outro. E o apical 3 câmeras, que a gente vai ver mais ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, mais a aórtica aqui com a via de saída. Com essas três janelas, a gente consegue ter uma grande ideia já das valvopatias esquerdas, que são as mais importantes. Tá? Então, agora começando mais a aula propriamente dita, a gente vai discutir 3 casos clínicos. Primeiro um paciente de 62 anos, sexo feminino, veio para o pronto-socorro por piora da dispneia, que ela tinha basal, atualmente classe funcional 4. Ela chegou no PS desorientada, estertorando até terço médio, desaturando, com um sopro sistólico ejetivo, 3 cruzes em 6 com pico telesistólico, então aqui a gente faz uma suspeita de estenose aórtica, B2 hipofonética, estalido de abertura e um sopro diastólico enruflar 2 cruzes em 6, aí a gente faz uma suspeita de estenose mitral. Hipotensa, mal perfundida e taquicárdica, com edema de membro inferior extremidade fria. Então aqui a gente tem uma suspeita de uma estenose aórtica com estenose mitral no paciente com choque, que a gente vai reavaliar. Raio-X extremamente congesto, e o eletrocardiograma é meio difícil de ver, mas tem um flutter 2:1 aqui, com a frequência em torno de 150. Foi feito o ecocardiograma, então aqui a gente vê na janela paraesternal eixo longo, ventrículo esquerdo aqui, a aórtica bem espessada, e até difícil de ver, até um pouco mais fácil de ver, difícil dela movimentar, então uma válvula bem espessada. E aqui, numa janela adicional, que é paraesternal eixo curto, ao nível da válvula aórtica, a gente vê que ela praticamente não mexe. Dá para ver isso aqui mexendo só, mas esses folhetos aqui praticamente não mexem. Então, ele deu uma área valvar de 0,5 centímetros, lembra que abaixo de 1 é importante, um gradiente acima de 70, acima de 40 é importante. Fração de ejeção de 48%. Falando da mitral, a gente consegue ver aqui que esse folheto da mitral praticamente não mexe. E aí tem uma característica que é patognomônica de reumático, que a gente fala que é essa abertura em taco de rock. Tá? Então, isso aqui é uma estenose mitral reumática, também área valvar de 1,1, abaixo de 1,5 e gradiente de 14 acima de 10. Confirmou nossa suspeita. Então, no pronto-socorro, o que foi feito? Entraram com noradrenalina pela pressão, do glutamina 5 microgramas, chegou na UTI com uma pressão média de 67, frequência de 138, tem enchimento ainda de 4 segundos. Ela foi entubada, parâmetros protetores da ventilação, 4 ampolas de furosemida sem resposta, creatinina de 2,4, era 1 anterior, ureia de 122, o resto sem nenhum sinal de estigma infeccioso, sem nada mais. Nesse momento, vocês concordam com o que foi feito? Vocês teriam feito alguma coisa diferente? O que vocês acham que dá para a gente fazer a mais? E como é que vocês conduziriam o resto desse caso? Se alguém quiser falar alguma coisa. Quais são os pontos que a gente tem que ter de atenção? O que está bom, o que está ruim? Então, se a gente voltar aqui, ó, a pressão melhorou, uma média acima de 65, mas a frequência aumentou mais. Ela continua mal perfundida. Por quê? O que será que está acontecendo? Então, vamos começar a entender estenose aórtica e estenose mitral. Se a gente for pensar em choque cardiogênico e insuficiência cardíaca nos pacientes valvopatas, a gente sabe que o débito cardíaco depende do volume sistólico, que depende da pré-carga, pós-carga e o inotropismo. As valvopatias elas vão mexer, se não em todos, quase todas vão mexer em algum ponto disso aqui. Isso vai gerar mudança da curva de pressão e volume, vai gerar sintoma, vai gerar insuficiência cardíaca, vai gerar disfunção ventricular.
Se a gente for pensar na estenose mitral, o que acontece? A gente tem uma obstrução entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Isso vai gerar um gradiente de pressão, isso vai dificultar o enchimento do ventrículo, vai começar a acumular sangue no átrio e retrogradamente pulmão, ventrículo direito e afins. A estenose mitral ela vai poupar o ventrículo, ou seja, o ventrículo esquerdo ele não vai estar afetado inicialmente na estenose mitral, vai ser do átrio esquerdo para trás. Por isso, até por esse aumento todo do átrio esquerdo, vai ter muita taxa de arritmia atrial. O nosso paciente chegou com flutter. E o que vai descompensar a estenose mitral? Tudo que aumentar o volume, tudo que fizer taquicardia. Então, ela é a principal valvopatia da gestação. Por quê? Tudo que piora a estenose mitral. Hipervolemia e taquicardia. Fora isso, o que a gente vai ter? Infecção, arritmia, aderência, mas lembra, volume e frequência cardíaca. Então, o que tem de inicial no nosso paciente? Ele precisava de noradosóide do buta? Precisava, mas o que aconteceu? A frequência subiu mais ainda. Então, ele já estava taquicárdico, piorou a frequência, isso é muito ruim para a estenose mitral. Tá? Como é que a gente trata um paciente com estenose mitral? Então, a gente vai baixar a frequência e a gente vai dar diurético. O que a gente tem nos pacientes chocados? Muito cuidado com o dobutamina. Esses pacientes podem chegar em choque cardiogênico? Podem. Você vai ter que dar dobutamina? Até vai. Mas cuidado, você pode entrar num ciclo vicioso. Dobuta, aumenta a taquicardia, piora o débito, precisa de mais dobuta, aumenta mais a taquicardia, piora mais o débito, isso vai num ciclo sem fim. Tá? Então, muito cuidado nos pacientes com estenose mitral com a dobuta. Se a gente for fazer um checklist, volume, sempre evitar o máximo possível toda a valvopatia. Cuidado com a dobuta, milrinone é uma ótima opção se o paciente tiver hipertensão pulmonar. E nora, também com cautela, por conta da taquicardia. Mas qual que é o resumo? Precisa de droga vasoativa, tem que entrar, não tem jeito. Mas cuidado com o time. Talvez vocês entrem com essas drogas vasoativas achando que vai compensar, isso só vai piorar, e em vez de ganhar tempo, só vai piorar. Então, o que a gente tem para fazer? Suporte ventricular faz sentido? Não faz porque poupa o ventrículo. A gente tem que intervir na valvopatia. E aqui vem o primeiro resumo, a primeira mensagem de toda a valvopatia. O paciente que chega chocado com uma valvopatia, que é por conta da valvopatia, é um problema mecânico. Se a gente não resolver esse problema mecânico, não vai para frente. A gente pode dar o suporte que a gente quiser, mas não vai para frente. A gente tem que resolver essa valvopatia. Aí a gente tem duas opções. A primeira é a opção menos invasiva, então uma boa opção para os pacientes chocados, que é a valvopatia mitral com catéter balão. A gente simplesmente vai via venosa, vai com um catéter lá na mitral, abre um balão. Só isso. Mas a gente só pode fazer isso nos pacientes reumáticos. Então, um paciente degenerativo não é proscrito, mas em geral a gente não faz. E aí tem que ter essas características aqui. Score de Wilkins menor ou igual a 8. Insuficiência mitral pode ser no máximo discreta, porque você vai abrir um balão e pode fazer uma insuficiência mitral aguda e não pode ter trombo. Então, se você tem um paciente chocado que não preenche isso aqui, talvez não seja a sua opção. Segunda opção, cirurgia. Então, se não resolver a estenose mitral por via cirúrgica, a gente não vai ter muito mais o que fazer. E a estenose aórtica? O que vai acontecer? Tem uma obstrução fixa na via de saída, gradiente a partir do ventrículo para trás, sobrecarga de pressão, então esse coração cresce para dentro, esse ventrículo cresce, faz uma hipertrofia concêntrica. Como é que a gente trata? Hipervolemia, diurético, e só, tá? Com muito cuidado. Por quê? A estenose aórtica ela depende de pré-carga, então você tem uma obstrução fixa, você precisa aumentar sua força para empurrar esse sangue contra essa obstrução fixa. Diurético, para diminuir a congestão, mas se você passar do ponto, vai reduzir a pré-carga. Tem mais alguma coisa para a gente fazer? Se a gente reduzir a frequência, se a gente vasodilatar, vai reduzir a pré-carga e vai piorar o débito cardíaco. Então, estenose aórtica, a gente só tem diurético. Se a gente for pegar o nosso paciente, taquicárdico mal perfundido com estenose aórtica, estenose mitral é importante. Em termos de remédio, a gente tem alguma coisa para fazer para ele? Diurético. É isso. Muito diurético. Dá o suporte de pressão hemodinâmico para o paciente não evoluir para uma parada, nada disso, mas a gente tem que corrigir o mais rápido possível. Esse perfil de paciente, estenose aórtica com estenose mitral chocado, é o pior paciente que tem para pegar de valvopatia na UTI, porque você não tem saída. Você não tem suporte ventricular para fazer. Se dá diurético, se não resolver, que é muito comum, não resolve. Você não pode baixar a frequência por conta da estenose mitral, que vai piorar a estenose aórtica. Você não pode vasodilatar, que não vai ajudar nenhum dos dois. E você não pode fazer
é suporte ventricular, porque não vai sair do lugar. Tá? Então, esse perfil de paciente é abordar. E como é que a gente pensa na estenose aórtica? Só voltar nesse daqui a pouco. A gente tem três considerações para fazer. Então, a primeira opção, uma valvoplastia mitral por catéter, uma valvoplastia aórtica por catéter balão, que é a mesma história da valvoplastia mitral. Você vai lá e abre um balão. Qual que é a diferença aqui? Aqui é um tratamento de ponte, tá? Aqui não é um tratamento definitivo, igual a valvoplastia mitral. Aqui é para a gente fazer essa ponte para poder abordar e fazer a cirurgia ou TAV em um segundo momento. Segunda opção, cirurgia, que ainda é a maior opção no SUS. Mortalidade até 50%. E a terceira opção é TAV. TAV talvez seja a grande novidade das valvopatias, sei lá, às vezes quase da cardiologia nesses últimos tempos, que é um procedimento percutâneo. A gente vai via arterial e abre uma válvula em cima abre uma prótese em cima dessa válvula, em cima dessa prótese que a gente tinha antes. Muito menos invasivo do que a cirurgia. Mas a gente não tem grandes evidências de TAV em choque cardiogênico, que poderia ser a nossa saída. Se vocês pegarem um paciente chocado, choque cardiogênico, em geral ele vai estar em péssimas condições hemodinâmicas, péssimas condições cirúrgicas. Então é muito comum ou do cirurgião falar que não tem condições clínicas de operar, ou esse paciente ter grande intercorrência no intraoperatório. Se a gente conseguir a TAV nos pacientes chocados, talvez seja uma grande saída para esse perfil de paciente que está cada vez mais frequente. Então, teve um estudo que avaliou 38 pacientes. Todos eles com disfunção ventricular, a maioria com disfunção ventricular grave, abaixo de 30% de fração de ejeção. Não teve nenhum óbito durante os procedimentos, só que a mortalidade foi maior nos primeiros 90 dias, que é esperado em vista da gravidade dos pacientes. Só que os pacientes que sobreviveram depois de 90 dias tiveram uma sobrevida semelhante a quem fazia a TAV letiva. Ou seja, qual foi a conclusão? É uma opção viável, então TAV é uma opção viável nos pacientes com estenose aórtica no choque cardiogênico, mas ainda é caso a caso. Não dá para a gente fazer em todos, não dá para a gente garantir que essa é a única solução. Então, se a gente for voltar, o que a gente tem para fazer? Volume, nem pensar. Dobuto e noradrenalina pode fazer, mas cuidado com a taquicardia, porque quanto maior a taquicardia, menor o enchimento ventricular, menor o seu débito cardíaco. A gente pode considerar nitrato. Então, qual que é a ideia de nitrato? Qual que é a ideia da vasodilatação? Teoricamente, se a gente vasodilatar, a gente vai piorar esse débito cardíaco. Mas existe um estudo meio famoso, de 2013, que foi publicado no New England com 25 pacientes. Ele viu estenose aórtica importante com fração de ejeção abaixo de 35% de pacientes em choque cardiogênico. Ele deu niprid para todos eles. O que aconteceu? Reduziu a resistência vascular sistêmica, reduziu a pressão pulmonar, só que aumentou o débito cardíaco. Como é que a gente explica isso? Talvez, esse é o que a gente chama do paradoxo da insuficiência cardíaca. Os pacientes que a gente vasodilata com insuficiência cardíaca, se a pós-carga deles está muito importante, está sendo muito importante para reduzir esse débito, quando a gente vasodilata, ele vai fazer um efeito oposto. Ele vai ganhar tanto débito por essa redução da pós-carga, que vai compensar a teórica redução da resistência vascular sistêmica e redução da pré-carga. Então, a redução da pós-carga vai ganhar esse débito aumento. A gente consegue fazer isso em todos os pacientes? Não. Então, aquele paciente que vocês não têm o que fazer, não vai operar, está no choque cardiogênico, tem estenose aórtica, não está indo para frente, pode tentar o niprid. Só que em quais condições? Tem que estar muito do lado, para que ele pode piorar e suspender o niprid e saber que isso não vai resolver a estenose aórtica. Isso é uma ponte para a gente tentar fazer o tratamento definitivo. Tá bom? Então, se a gente for fechar aquele nosso paciente, o que a gente tem que fazer? Operar. Não tem muita saída. Então, ou a gente opera, ou a gente tenta balonar essa válvula aórtica ou balonar essa válvula mitral e ver o que acontece. O ideal é tratar as duas, mas nesse contexto, a gente tenta resolver o que dá. Às vezes a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo e o paciente consegue ter alguma condição para mais para frente a gente fazer um tratamento definitivo. Tudo bem? Dúvidas de estenose aórtica e estenose mitral? Tranquilo? Vamos para frente. Quadro clínico 2. Então, paciente de 46 anos, previamente hipertensa, chegou com uma dor precordial típica, ela foi para uma UPA, 12 horas após o sintoma, chegou lá, relato do eletro normal, a gente não tinha, foi feito ataque de esclopidograma e transferida para um serviço terciário. E nesse serviço terciário, tem um relato de um eletro com supra de V7 e V8.
Beleza. Já tinha mais de 12 horas de dor, veio transferida para cá. Chegou aqui com 36 horas de dor. Quando chegou aqui, já com baixamento de consciência, já com desconforto respiratório, exame físico a gente tinha um sopro sistólico regurgitativo, irradiando para a linha axilar, então uma suspeita de insuficiência mitral, ritmo regular, congesta, dessaturando, uma perfusão periférica e potência. Então, o que a gente tem aqui? Uma suspeita de insuficiência mitral, no paciente chocado. Raio-X, congestão basicamente à direita. E eletrocardiograma, a gente não tinha o V7 e V8, mas quando ele chegou aqui, normal, mas a gente tinha um infra e uma inversão de onda T em parede inferior. Pode ser uma imagem espelho do que está acontecendo lá atrás, V7 e V8. Seguindo, ela foi submetida à intubação e foi mandada para o cateterismo. O cateterismo a gente vai ver aqui, uma lesão de CX, 99% terço médio, o resto, nenhuma lesão acima de 50%, nenhuma lesão mais importante. Então, uma paciente com infarto, conta de CX, chegou com uma insuficiência mitral importante, chocada, a gente não sabe, será que é insuficiência mitral, será que é o choque? Então, ela foi submetida à angioplastia de CX, foi tudo certo, mas o choque não melhorou. Foi feito um ecocardiograma, fração de ejeção preservada, 60%, cinesia inferolateral e parede inferior. E na mitral, repara aqui, você tem um eco esofágico. A gente tem aqui a válvula mitral, a primeira cúspide aqui, a segunda cúspide, uma coisa esquisita aqui, um broncotomo grudado nela. E se vocês repararem quando elas deveriam coaptar, a gente tem uma falha de coaptação aqui bem significativa. Tá? Então tem uma insuficiência mitral? Tem. Qual que é o motivo? Não sabemos. Então o que foi feito? Noradrenalina, dobuta, chegou a 20 microgramas, não respondeu, foi passar no balão intra-aórtico, furosemida, não teve grandes respostas, ela continuou chocada. E agora? Quais são as opções? O que vocês avaliam desse caso? Alguma coisa mais para a gente fazer? Hipóteses, o que pode ter acontecido? Não? Vamos ver. Se a gente pensar em insuficiência mitral. Insuficiência mitral, sobrecarga de volume. Então, sobrecarga de volume, o coração vai crescer para fora. Hipertrofia sempre. Vai aumentar as pressões do VF para trás, congestão. Só que se a gente tiver uma insuficiência mitral aguda, o ventrículo esquerdo ele não tem tempo de se adaptar. Ele não vai ter complacência para se adaptar, então você vai ter uma péssima resposta do coração, uma péssima resposta do ventrículo. Então, você, em geral, vai ter um paciente extremamente congesto, não é infrequente edema agudo de pulmão, e uma má resposta de débito cardíaco. Então, isso vai reduzir o enchimento ventricular, reduzir o débito cardíaco com um paciente chocado, extremamente congesto. Principais causas de insuficiência mitral aguda: isquêmica. Então, todo infarto de parede inferior, sempre tomar cuidado com insuficiência mitral aguda. Por quê? O músculo papilar, ele é irrigado, ele tem um músculo papilar anterior posterior e póstero lateral. Ele vai ser irrigado ou pela CD ou pela CX. Tá? Se você tiver um infarto que acometa a perfusão do músculo papilar, você pode ter uma rotura do músculo papilar. Isso vai fazer uma insuficiência mitral aguda, que é o caso desse paciente. De broncotomo balançando, era o músculo papilar que rompeu, que estava solto. Tá? Outras causas: ruptura espontânea de cordoária, endocardite, por destruição da válvula, disfunção de prótese, então rotura de prótese, alguma deiscência de prótese, trauma, após aquela valvoplastia por balão, que a gente abriu o balão, e o leak perivalvar. Então, deiscência de prótese, vai ter alguma insuficiência aguda. O que a gente vai fazer? Esses casos, eles vão, em geral, se apresentar bem graves. Vasodilatação e diurético, para reduzir a pós-carga, as pressões de enchimento, reduzir a fração regurgitante do ventrículo para o átrio, isso tende a aliviar a congestão. A gente pode fazer isso no paciente chocado? Não dá. Então, vasodilatação não vai dar. Diurético, sempre. E reduzir a frequência, vai ajudar alguma coisa? Muito pelo contrário. Se a gente reduzir a frequência, a gente vai aumentar o tempo de enchimento ventricular e vai aumentar o que volta para o átrio esquerdo. Isso vai piorar a sua regurgitação. A gente só vai considerar isso nos pacientes crônicos se tiverem uma frequência muito alta. Em geral, esses pacientes com insuficiência mitral têm bastante FA. Se eles chegarem com FA de alta resposta, a gente pode tentar reduzir um pouquinho, porque essa taquicardia também pode ser deletéria. Então, você não faz nem beta-bloqueio, mas também não deixa ele extremamente taquicárdico, tá? Mas, via de regra, redução da frequência cardíaca para a gente beta-bloquear igual a estenose mitral, não. Tá?
tá? Resumo, então, o que a gente vai fazer? Volume? Não. Dobutamine, na hora se necessário, dá todo o suporte hemodinâmico, furosemide vasodilatador, se possível, balão intra-aórtico, a gente pode, tem benefício? Tem, porque a gente tem acometimento ventricular, intervenção cirúrgica, é basicamente cirúrgico, a gente não tem nenhuma outra saída nos pacientes com insuficiência mitral, aguda, menos ainda, tá? Existe uma coisa chamada mitraclip, não sei se vocês já ouviram falar, que é como se fosse a TAV da mitral. A gente vai lá, pega a válvula que está insuficiente e clipa. Coloca como se fosse grampear as duas cúspides. Isso reduz a área de a falha de cooptação. Problema, a gente não tem mínima evidência em choque cardiogênico, a gente não sabe nem direito se o mitraclip funciona para todos os casos de insuficiência mitral. Então, uma coisa que não dá para considerar. Então, paciente com insuficiência mitral, chegou chocado, paciente com insuficiência mitral, está descompensado, tem que pensar em operar, não tem muita saída. Então, esse aqui é só uma foto daquele caso real, foi para a cirurgia, e aqui a cúspide da mitral com o músculo papilar que rompeu, tá? Certo? Beleza? Dúvidas de insuficiência mitral? Tranquilo? Insuficiência aórtica é basicamente igual. As regurgitações a gente trata de um jeito muito parecido, tem uma discreta diferença. A insuficiência aórtica é uma sobrecarga de volume e pressão, então o coração cresce para fora, hipertrofia excêntrica, mas ela tem uma sobrecarga de pressão. Então você vai ter um pouquinho de hipertrofia concêntrica também. Quando a gente tem uma insuficiência aórtica aguda, é o mesmo esquema da mitral. Só que a gente tem um detalhe. Os pacientes com insuficiência aórtica aguda, em geral, não tem sopro. Tá? Então, se vocês forem pegar um paciente com insuficiência aórtica aguda e esperar ter sopro, talvez não tenha. Por quê? É a mesma história da complacência. Você vai ter, pela sobrecarga aguda do volume, um aumento da pressão diastólica final do ventrículo. Isso vai reduzir o enchimento ventricular e você vai reduzir a passagem de sangue da aorta para o ventrículo por essa insuficiência. Então, você normalmente não tem sopro. Tá? Aqui só ilustrando, insuficiência aórtica voltando o jato da aórtica para o ventrículo esquerdo. O tratamento crônico da insuficiência aórtica crônica é igualzinho da insuficiência mitral, não tem muita diferença. A gente tem uma diferença muito específica nos pacientes com choque cardiogênico. A gente não pode usar o balão intra-aórtico, tá? Se a gente usar o balão intra-aórtico no paciente com insuficiência aórtica importante, você vai piorar essa regurgitação, porque ele vai abrir na diástole e o sangue vai voltar muito mais do que voltaria se não tivesse esse sistema de contrapulsação, tá? Então, balão intra-aórtico na insuficiência aórtica, importante proscrito, independente qual seja a causa, tá? Intervenção é o mesmo esquema, a gente só tem cirurgia. Não tem nenhum procedimento ainda percutâneo para a gente fazer. Do resto, suporte hemodinâmico, furosemide e vasodilatar se a gente conseguir. Tá bom? Com isso a gente fecha as 4 principais valvopatias, que são as principais valvopatias esquerdas. Alguma dúvida? Tranquilo? Deu para entender? Foi muito rápido? Não? Vamos lá. Último caso. Paciente de 21 anos, tem todo esse histórico aqui, uma paciente congênita que, em linhas gerais, fez 5 cirurgias cardíacas com 21 anos, atualmente com uma prótese mecânica mitral e mecânica em posição mitral. Ela veio porque teve uma dispneia súbita há 2 meses, ela falou, piorei minha dispneia há 2 meses, foi levando, só que isso foi piorando. Atualmente, ela chegou com uma classe funcional 4, ela tinha lipotímia só de levantar da cama, levantar da maca, dava uma tontura. Estava usando em casa varfarina por conta dessa prótese mecânica, chegou com NR de 1,5. De nota, precisava ser acima de 2,5, isso é mecânica mitral. No exame físico, clique metálico pouco audível dessa prótese mecânica, pressão mais limítrofe, bem perfundida, não tinha muita congestão. Foi para o ecocardiograma, esse aqui é um eco 3D transesofágico, a gente vê aqui a prótese mitral, o movimento de uma das cúspides da prótese e a outra praticamente igual, tá? Ela basicamente não mexe. Hipótese diagnóstica para essa paciente. Conduta. Hipótese diagnóstica. Trombose de prótese, tá? Todo paciente com prótese mecânica, lembra que o risco de trombose é muito grande. Se for mitral, mais ainda, tá? Paciente com trombose de prótese, como é que ele pode se apresentar? Desde nada, desde assintomático, chega no ambulatório com eco de rotina, que vê uma trombose, até paciente com morte súbita, choque cardiogênico, síncope,
enfim, vai depender do grau de trombose e de restrição da mobilidade da prótese que você vai ter. Principais meios de diagnóstico: ecoesofágico, que a gente viu aqui, mas a angiotomografia é um bom método para ver prótese e para ver trombose em geral, tá? Então, não esqueçam do angiotomo, que é uma boa possibilidade para a gente fazer diagnóstico. Como é que a gente trata uma trombose de prótese? A gente vai dividir se o paciente está instável ou estável. Se o paciente estiver estável, a gente vai anticoagular. A gente coagula, 2, 3 dias a gente vê o que aconteceu com essa prótese. Repete o eco, avalia os sintomas e vê se teve alguma melhora. Se o paciente não tiver melhora, a gente vai considerar ou fibrinólise ou cirurgia. Se o paciente estiver instável, a gente vai ver se o trombo é pequeno ou grande. O que é um trombo pequeno? Trombo abaixo de 8 milímetros. Trombo pequeno, instável, a gente faz fibrinólise. Trombo grande, acima de 8 milímetros, instável, a gente faz cirurgia. Tá? E aqui na fibrinólise e cirurgia, a mesma ideia do trombo. Se a gente for pensar de tamanho, se a gente for pensar em fibrinólise, preferencialmente trombo pequeno, abaixo de 8 milímetros. Por quê? O medo de trombolizar um trombo grande é fenômeno embólico. Tá? Então, aqueles pacientes que têm baixo risco cirúrgico, trombo grande, cirurgia. Mas a tendência cada vez mais é de evitar uma cirurgia de alta morbidade. Como é que a gente faz trombólise de um paciente com trombose de prótese? Um pouquinho diferente. Alteplase, 10 mg em bolos, 90 mg em 2 horas. Tá? Faz isso aí, espera que não tenha nenhuma complicação, repete o eco. Essa nossa paciente, eu só não tenho eco pós, mas funcionou. Ela tinha um trombo muito pequeno, funcionou. O gradiente médio era de 20 quando ela chegou, lembra que acima de 10 na mitral é grande, caiu para 5, o paciente melhorou extremamente bem, não precisou operar, foi para casa. Tá bom? Então lembra de trombose de prótese. Clique metálico pouco audível, isso o próprio paciente pode falar, ele vai falar, olha, estou passando subitamente, comecei com dispneia, tontura, alguma coisa, eu estou ouvindo menos minha prótese, tá? Valoriza isso e sempre avaliar com o exame de imagem. Para fechar, só algumas mensagens de endocardite, 3 slides só. Quando que a gente pensa em operar um paciente com endocardite? A gente vai dividir em 3 grupos. Paciente com insuficiência cardíaca, infecção não controlada e prevenção de embolia. Pacientes com insuficiência cardíaca. Então, aquele paciente que fez uma endocardite, tem um refluxo importante, tem uma destruição valvar, está levando a uma insuficiência cardíaca refratária, edema agudo refratário, ou choque cardiogênico, cirurgia de emergência. Tem nem dúvida, operar. Se não operar, não vai resolver. Paciente que chega com endocardite e, por exemplo, uma insuficiência mitral importante, que não é nada incomum. Está gerando EC, está gerando sintoma, mas está estável, a gente vai fazer uma cirurgia de urgência. Então, esse paciente não é o ideal de voltar para o ambulatório, mas a gente tende a esperar 1, 2 semanas, se possível. Por quê? Infecção não controlada. Então, aquele paciente que chegou tem um abscesso. Aquele paciente que chegou tem um aneurisma, tem alguma complicação local na válvula. Cirurgia de urgência. Se estiver instável, vai entrar muito provavelmente nesse critério aqui, insuficiência cardíaca refratária, via de emergência. Paciente que tem germe multiresistente ou, por exemplo, Staphylo aureus no paciente com prótese, um paciente de muito alto risco. Não é uma indicação absoluta, tá? Essa aqui é a diretriz europeia, ela deixa como cirurgia de urgência, mas considera cirurgia letiva, tá? Se o paciente tiver um germe multiresistente, mas está respondendo ao tratamento, por exemplo, fungo, que é muito difícil de tratar, mas está respondendo ao tratamento, tenta tratar. Por quê? Se o paciente tem infecção não controlada, está refratário ao tratamento, ou seja, está com antibiótico, 48 horas, está fazendo febre, está piorando clinicamente, hemocultura ainda positiva, PCR leuco subindo, também entra no critério de cirurgia de urgência por foco não controlado. Por que a gente não opera toda endocardite? Qual que é a ideia de operar cada vez menos se não tiver indicação? E quando a gente opera um paciente com endocardite, o coração está extremamente friável. Então, para a gente mexer na válvula, colocar uma nova prótese, mexer nesse coração com ponto, cicatrização, fica muito complicado. Então, quanto mais tempo a gente puder esfriar esse processo versus não ter um malefício para o estado hemodinâmico, para o paciente melhor. Tá? Então, se não for uma cirurgia de emergência, cirurgia de urgência, a gente tenta postergar o máximo possível.
tem cenários que não dá para deixar o cara com abscesso por 2 semanas lá no coração. Mas, por exemplo, tá com staff, tá respondendo, deixa. Ele já tem uma insuficiência aórtica, uma insuficiência mitral importante, tá respondendo bem ao tratamento, tá estável, deixa 2 semanas, dá uma esfriada e opera, tá? Último grupo, prevenção de embolia. Então, aquela velha história, o paciente tem um trombo muito grande, tem uma vegetação muito grande, a gente precisa operar porque senão vai fazer embolia. Isso é meia verdade. Vegetação acima de 10 milímetros, a gente vai operar se tiver um episódio de embolia junto. Então, a vegetação acima de 10, propriamente dita, não é critério absoluto de cirurgia. Tá? A gente vai operar acima de 10 milímetros se já tiver embolizado. Acima de 10, com uma valvopatia importante e for baixo risco cirúrgico, aí entra a história, é acima de 10 milímetros, vamos operar. Considera, tá? Só se for baixo risco. Em geral, os pacientes que a gente pega aqui são todos de alto risco. Então, a vegetação por si só não indica propriamente, absolutamente, a cirurgia. É caso a caso. Só tem uma exceção, vegetação acima de 30 milímetros. Tá? Vegetação acima de 30 milímetros, a diretriz europeia indica operar por alto risco de embolia. Tá bom? Então, basicamente, a gente vai dividir em 2 grupos. O paciente está com insuficiência cardíaca refratária, choque cardiogênico, opera. Está com emergência. Tem um abscesso, tem uma insuficiência cardíaca que não está indo bem, mas não está instável, tem um gérmen multiresistente, alguma coisa local, tem de operar um pouco mais rápido. Todos os outros, cirurgia semi-eletiva, digamos assim, espera 1 ou 2 semanas. Se o paciente tiver uma endocardite sem valvopatia importante e nenhuma outra coisa, não tem indicação cirúrgica, volta para o ambulatório e vai reavaliando. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Complicações neurológicas. O paciente está com endocardite, tem indicação de fazer cirurgia cardíaca, mas embolizou. Fez um AVC. Isso vai mudar alguma coisa na nossa indicação, no nosso timing cirúrgico? Depende do quadro. Embolia sintomática IT, tranquilo, tem que operar o pé. AVCI, a menos que o prognóstico seja muito ruim, opera. AVCH, um pouquinho diferente. Então, o paciente fez um AVCH, qual que é a nossa preocupação para fazer uma cirurgia cardíaca? Colocar ele em septo. Heparina, vai sangrar, chance de sangrar muito mais. Então, todo paciente tem sangramento na cabeça, em geral, espera 1 mês para a gente poder abordar. Em geral, por quê? Poucas evidências, a gente não tem uma diretriz extremamente fixa. Então, tudo isso aqui é para discutir com os cirurgião cardíacos e o neurocirurgião, tá? Mas, via de regra, paciente que sangra, esperar 1 mês para a gente poder operar. E aneurisma micótico, o que é aneurisma micótico? Aquela embolia para vasa vasórum, a gente faz um aneurisma, em geral, cerebral. E aí, fez um aneurisma micótico, a gente pode operar esse paciente? Pode colocar ele em SEC? Depende. Não precisa operar todo mundo, tá? Em geral, o antibiótico pode resolver. Quando é que a gente vai pensar em operar? Obviamente, se ele romper, vai virar um AVCH, ou se for um aneurisma muito grande com proposta de cirurgia cardíaca. Aí também, discutir com o neurocirurgião, discutir com o cirurgião cardíaco, para ver o risco de sangramento versus o risco de postergar essa cirurgia, tá? Mas, via de regra, a gente não tem uma regra fixa. Beleza? Último slide, faltou esse. Só um comentário geral. Febre reumática. Todo paciente reumático, de etiologia reumática, então, estenose mitral, insuficiência mitral, às vezes insuficiência aórtica, que acaba chegou com disfunção ventricular nova, não achou nenhuma outra causa, então o paciente tinha uma fração de ejeção de 60%. Veio no ambulatório, ou chegou no pronto-socorro, chegou na UTI, chocado, dobuta, piora de classe funcional, não infartou, não é ataque cardiopatia, não é alcoólico, pega todas as listas de etiologia de insuficiência cardíaca. Não achou nada, sempre lembrar de reativação de cardite, tá? Essa aqui é a foto de um PET que captou todo o ventrículo aqui no paciente que estava internado na UTI, um dobuta, balão, pulsou, depois de pulsar ele melhorou, tá? Então, sempre lembrar de reativação de cardite nos pacientes valvopatas de etiologia reumática, que se a gente não tratar esse paciente, ou ele vai ficar com uma sequela ou ele não vai melhorar, tá bom? Só para lembrar, como é que a gente faz diagnóstico? Repete o eco para confirmar. Cintilografia com galho, melhor exame, depois o PET e por último a ressonância, que não é o melhor dos cenários, tá bom? Era isso.
Dúvidas? Alguma dúvida? Foi muito rápido? Não. Aqui só lembrar não, é só o Encore ele tem um projeto oficial que é um site de conteúdos que começou com a válvula hemodinâmica, agora entrou o pessoal da coronária. Então, quem tiver interesse nessa parte estrutural, valvopatia, coronariopatia, aqui fica o convite para vocês. É acesso livre? Acesso livre. Tanto o site quanto o Instagram, tudo livre. Tá bom? Alguma dúvida? Diga. Doente, valvopato cis, está chocado no veio, está ficando ruim, teria papel para ser processo de incorporação? Ele teria alguma particularidade? Teria. Entra como suporte ventricular. Então, o paciente que está chocado na UTI, com choque cardiogênico, você vai pensar do mesmo jeito como se fosse um infarto, por exemplo. Você só tem que considerar que esse problema é mecânico. Então, tipo, diferente do infarto, que você perfundiu e espera melhorar, enquanto você não tratar essa valvopatia, provavelmente não vai sair. Mas você pode seguir a sequência. Entra com dobuta dose máxima para o suporte ventricular, não resolveu, pode considerar ECMO, tá? Grande ponto. Você só tende a considerar isso se tiver perspectiva de resolver o problema. Senão você vai deixar ele numa ECMO interminável, infinita, e o problema vai continuar lá. Tá? Mas pode sim. O que mais? Mais nada? Da sinose vitral, acho que para quem não está tão acostumado, sofre um pouco com beta-bloquear, está com gesto e tudo mais. O que você faria e por quê? Assim? Então, sempre separar se é um paciente estável ou instável. Se for um paciente que chegou, está estável, com gesto, se perfil B, por edema agudo, sei lá, por sinose mitral, tendência bastante diurético e assim que possível reduzir a frequência, tá? No começo, realmente, se você reduzir muito a frequência, talvez piore um pouco a congestão, mas se o problema for puramente mecânico, pode reduzir. É isso que vai resolver, tá? Se o paciente estiver chocado, aí entra a balança. A tendência é não beta-bloquear muito, porque senão vai reduzir o débito, que já está muito prejudicado, mas você tende a ter uma tendência de ganho. Então, se o problema for puramente mecânico, quanto mais bradicárdico ele tiver, melhor. Então, não tem problema. Por mais que ele esteja com gesto, por mais que ele esteja chocado, se o problema for só mitral, pode baixar a frequência, porque aí você vai ter ganho de débito, essa pressão e esse choque tende a melhorar. E aí, você costuma usar o quê? A gente pode usar Esmolol, que é o que tem aqui. Às vezes tem Verapamil EV, vocês têm aqui, mas de vez em quando tem. O ideal seria o Labetalol, que a gente não tem. E é muito comum o paciente que chega nessas condições estar com FA. Então faz uma FA de alta e entra com a amiodarona. Então a amiodarona ela acaba tendendo a diminuir um pouquinho a frequência, não vai reduzir a ponto de beta-bloquear, aí você tenta fazer um equilíbrio. Mas se o paciente não tiver num choque cardiogênico, pode entrar via oral mesmo, qualquer beta-bloqueador, ou endovenoso Esmolol. A digoxina você costuma usar? Pouco. Digoxina a gente está usando agora mais para os pacientes que são refratários então com beta-bloque, não resolveu. Bloqueador de canal de cálcio, ou não pode bloqueador de canal de cálcio, acabou associando digoxina. Tá? Faz sentido botar muito direto para guiar? Faz porque você vai acabar tendo um parâmetro do débito cardíaco, que aí você consegue ver se tem melhor ou não pós-intervenção. Mas você não vai ter grandes ganhos além disso, porque você vai saber que ele está com gesto, vai saber qual que é o problema, vai estar vendo débito e você sabe o que tem que fazer. O problema é conseguir até chegar na abordagem valvar. Mas vale, todo paciente valvopata vai vir. Aquele paciente, no caso, a saída dele era cirurgia. Aquele paciente não tem muita saída, não. Ou opera, ou o resto daquilo que eu falei. Você pode tentar mexer só na mitral, só na aórtica? Pode, melhor que nada. Mas a chance de sair é pequena. Então, um mexe em tudo, ou a chance de sair é pequena. Tá? O que mais? Muito comum. No SUS, principalmente, mas é muito comum em qualquer lugar, tá? Porque esses pacientes valvopatas, quando chegam chocados, alta mortalidade. Então, se for pensar na estenose aórtica,
A opção de balão tem em qualquer lugar, SUS, particular, principalmente no SUS, que a gente não tem TAV, a gente não tem cirurgia tão disponível, os pacientes tendem a chegar numa gravidade maior, muito comum a gente balonar para ganhar esse tempo e depois abordar definitivamente. Só um comentário que esqueci de fazer de balão. Balão aórtico tem uma particularidade importante, só para vocês não ficarem com a ideia que a gente consegue fazer em todo mundo. Paciente com disfunção ventricular, para a gente balonar a válvula aórtica, não é muito bom. É uma contraindicação formal? Não é. Mas saibam que quanto mais disfunção, maior a chance de ter mortalidade, inclusive intraprocedimento. Porque quando a gente balona a aórtica, o ganho de baixar o gradiente, aumentar a área valvar, não é tão grande. Então, você vai inflamar mais, sobrecarregar mais um coração que já não está muito bom, que já tem disfunção, por um ganho que talvez não seja tão grande. Então, por exemplo, paciente com fração de ejeção baixa de 35, 30, a maioria dos hemodinamicistas não faz. Fala, ó, a chance de mortalidade é muito grande. Mas, se o hemodinamicista topar, se a família estiver ciente, o paciente ciente, não tiver outra alternativa, faz. É bem comum. Toda semana a gente faz alguma. Tá? Você falou, o que a gente teria que esperar de complicações pós-operatórias na TAV? Complicações pós-operatórias na TAV. Principal complicação é bloqueio, tá? Então, não sei se é a principal, mas talvez a mais do dia a dia. Quando a gente vai fazer uma TAV, o ramo esquerdo ele passa muito próximo do anel aórtico. Então, o paciente que já tem bloqueio de ramo direito prévio, o paciente tem algum outro bloqueio, BAV, você tem uma chance de fazer um bloqueio de ramo esquerdo, somar os bloqueios e fazer um BAVT, tá? Então, o principal cuidado imediato é ver se ficou algum grau de bloqueio ou BAVT pós-TAV. Você vê isso direto na sala. Se ficou, toda a TAV vai ter um marca-passo. Você vai ter passado um marca-passo transvenoso. Deixa o marca-passo e observa. Se ficar um BAVT, a chance desse BAVT permanecer é grande, mas espera um pouquinho. Às vezes desinflama, às vezes esse BAVT some. Mas aí deu 2, 3 dias, não saiu, marca-passo definitivo. Tá? Se ficou um BRE novo, se ficou um BAV de primeiro com BRE que não tinha, dá um tempo com o marca-passo, vai para a UTI, fica observando e vê como evolui. Aí vai decidir marca-passo ou não. Então, bloqueio dos principais. AVC é uma das complicações, cada vez menos, mas tem. Embolia da prótese é uma possível complicação. Sangramento, porque a punção arterial. Então, é como se fosse fazer um cateterismo que você ficou mais tempo lá. Então, cuidado com o sítio de inserção, cuidado com, às vezes, os 2 sítios, tá? E, basicamente, isso. Tá? Qual que é a indicação de fazer uma prática Tá. A gente tem 2 acessos. Transfemoral, transapical de preferência, mas tem a sequência. Transfemoral é menor morbidade. Você vai ver a artéria femoral, chega no coração tranquilo. Depois disso, pode fazer via carotídeo, via subclávio, que são um pouco menos invasivos, e transapical. Transapical é uma mini cirurgia. Então, todos os grandes benefícios que a gente tem de TAV, dos estudos e tudo mais, a gente tem para TAV transfemoral. Paciente que não tem condições de fazer TAV transfemoral, o que é? O paciente tem obstrução, tem doença periférica, obstrução, aneurisma, sei lá, qualquer coisa que impeça chegar a TAV via transfemoral, você tende a fazer transapical se não der os outros acessos. Qual que é o problema? Os desfechos vão puxar muito mais para a cirurgia cardíaca, porque é uma mini cirurgia. É menos invasivo, mas você vai fazer uma incisão, abrir o ventrículo, ele vai inflamar mais e ele tende a ter maior complicação. Tá? Então, para quem que a gente deixa a TAV transapical? Para quem a gente não tem condição nenhuma de fazer esses acessos acessórios. Se não, tudo transfemoral. Tá? O que mais? Mais alguma coisa? Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Renato, não sei se para você faz diferença ter certificado que veio, pode mandar e-mail. Você gostaria de ter? Não sei. Posso te mandar? Quem você coloca no currículo? Te mando, tá? Porque às vezes você fala, eu não quero, mas eu te mando por e-mail, tá bom? Tá bom. Então, tá. Ok.
Pô, ótimo, nossa, muito Eu achei que obrigada. tinha sido realmente muito. Não, foi Deu pra ótimo. entrar Deu nos pra... ensino. Pois. Eu vi que você tava... Não, mas foi ótimo. Muito obrigada, meu verdade. Obrigada, tá? Muito obrigada. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de falar, deu café, agora tá dando